Olá, seja muito bem-vindo, pode entrar, a casa é sua. Está começando agora mais um cotidiano para todo o Brasil, diretamente dos estúdios da Rede NGT, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou Rafael Braga, você sabe que eu estou aqui todos os dias para trazer assuntos que fazem parte do seu cotidiano. Você tem dúvida, sugestões, quer que a gente resolva o seu problema? Mande um e-mail para comunicação@redeng.com.br, que a nossa produção vai ler o seu e-mail, vai tirar a sua dúvida, trazer seu profissional aqui no palco para que ele possa adentrar o seu cotidiano e você ficar em dia com tudo que você tem dúvidas. E hoje eu recebo uma figura ilustre aqui no nosso programa, ele que é coach, vai te ajudar bastante hoje no tema. Você que é profissional, você que está com uma vida corrida aí no seu trabalho e está vivenciando um pouco problemas com a crise que o Brasil está vivendo, hoje ele vai dar dicas sensacionais aqui no nosso programa. Eu estou falando do Diogo Hudson. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, Diogo. É um prazer. Seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar de um assunto que está movimentando e muito, né? As pessoas estão muito aflitas por conta da crise, né? As pessoas trabalham agora um pouco mais com medo, um pouco mais nervosas, né? Por conta dessa situação que o Brasil está vivendo. Inflação muito alta, as contas estão muito altas, muitas pessoas estão sendo demitidas, a taxa de desemprego aumentando bruscamente. Então, o Diogo hoje está aqui para tirar algumas dúvidas que possam estar fazendo parte do seu cotidiano. Diogo, hoje eu vou começar com uma pergunta que eu acho que já passou pela cabeça de todo mundo. Muitas pessoas hoje em dia estão deixando de fazer o que gostam, né, para fazer aquilo que dá dinheiro. No sentido, até mesmo eu falo com relação aos pais. Os pais estão treinando um pouco o filho também, novamente, a ser assim. Era muito no passado, deu uma amenizada no início dos anos 2000, você seguir um pouco dos seus sonhos, enfrentar seus medos, ser livre. E agora, com o Brasil um pouco mais recuado, com a economia um pouco mais devagar, os pais estão voltando a atiçar esse pensamento nos filhos, no sentido de faz aquilo que dá dinheiro. Aí tu compra tudo, faz um monte de coisa. Diogo, quais são os benefícios, se existem benefícios de você trocar aquilo que você ama e por aquilo que te dá dinheiro, e quais os prejuízos disso tudo? Bom, em primeiro lugar, a gente não deve fazer aquilo que gosta efetivamente, a gente tem que gostar daquilo que faz. Porque às vezes a gente tem muito talento para alguma coisa e não gosta. E a gente vai fazer uma outra coisa que gosta muito e não tem talento nenhum. Na verdade, o que faz a pessoa ter sucesso são os talentos, são as virtudes. E quando a gente começa a mudar internamente, a gente começa externamente também a mudar os nossos resultados. Então, às vezes, a gente faz algum tipo de atividade e a gente não está gostando daquela atividade que a gente está fazendo. Mas se a gente mudar internamente, a gente pode fazer aquela atividade de um outro jeito e começar a gostar daquilo. E gradativamente a gente vai fazendo aquilo de uma outra forma, de um outro jeito. E você falou também sobre os pais. Na verdade, quando eu falo gostar do que faz, não necessariamente você precisa estar obrigado fazendo alguma coisa. Na verdade, tudo que a gente faz por obrigação, a gente não assume a responsabilidade. Na verdade, a gente até se vitimiza. Quando a gente faz alguma coisa por obrigação, a gente sempre assume a vitimização da história. Ah, mas eu estou fazendo isso porque eu sou obrigado. Porque eu sou obrigado, na verdade, eu não vou fazer direito. Então, na verdade, quando a gente faz alguma coisa não por obrigação, mas por dever, por a gente assumir a responsabilidade, a gente muda completamente a nossa história. E os nossos pais, na verdade, desde pequeno, eles sempre falam pra gente, não por maldade, nem por má intenção, mas para a gente ter algum tipo de estabilidade financeira. E isso é muito comum num país como o Brasil, porque no Brasil a estabilidade financeira está acima dos sonhos. Na verdade, a estabilidade financeira está acima de praticamente tudo, né? Inclusive hoje se fala muito mais, é mais importante você ter uma estabilidade financeira do que um relacionamento amoroso. Sim. Então, hoje, cada vez mais se fala em estabilidade financeira, só que na verdade a estabilidade financeira é uma consequência de todas as escolhas profissionais que a gente tem. Mas você falou agora no início que você pode amar aquilo que você faz, mas você não fazer tão bem. Mas não é uma questão também de técnica? Você acaba virando robótico aquela situação. Você falou assim, tem gente que é muito boa, mas odeia aquilo que faz. Mas isso acaba se tornando técnico, robótico, você faz aquilo diariamente. Não tem como você, por exemplo, transformar, você deixar de odiar e também começar a amar aquilo? Existe uma grande possibilidade, desde que a gente enxergue aquilo com uma outra perspectiva. E aí, o que acontece com os sonhos que eu tinha? O que acontece com os sonhos que você tem é que, na verdade, os sonhos eles modificam a cada minuto, a cada momento. E cada um coloca um foco em cima de algum valor que tenha.
Tem gente que tem como valor a verdade, a transparência, tem gente que tem como valor transformar outras pessoas, tem gente que tem como valor o próprio trabalho, e tem gente que tem como valor a própria família. Sim. Então, dependendo do valor que cada um tenha, as pessoas colocam um peso em cima dos valores e transformam esses valores em forma de escolhas para poder escolher a atividade profissional, para poder preencher esses valores. Então tem pessoas, por exemplo, que ao invés de seguirem o próprio sonho, transferem o próprio sonho para o sonho de um filho. Então colocam assim, olha, o meu valor é minha família, sustentar o meu filho. Então eu vou sustentar o meu filho em qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer opção. E aí perdem o amor próprio. E chega lá na frente... Mas a prioridade não passa a ser o filho? No sentido, se meu filho é feliz, eu também sou? Mas lembra naquele discurso no avião, quando fala que as máscaras de oxigênio caem? Isso. Quando elas caem, e ao invés de você colocar primeiro na criança, primeiro você deve colocar em você. E na vida, sempre é assim. O filho está bem se o pai está bem. O filho nunca vai querer um pai triste e uma mãe triste. Então, se o pai e a mãe conseguem desenvolver os próprios sonhos, naturalmente a criança também vai desenvolver os próprios sonhos. Só que a maioria das pessoas transfere os seus sonhos para os sonhos dos filhos. Só que, na verdade, ao invés de transferir apenas os sonhos, terminam transferindo também as próprias frustrações. Mas a infelicidade, talvez, que meu emprego gere a mim, pode gerar a felicidade do meu filho. No sentido de que ele vai ter a roupa do ano, ele vai ter o sapato, ele vai ter a chuteira, ele vai ter o colégio particular, ele vai ter o que ele quiser na hora que ele quiser. Isso também não acaba amenizando a situação? A gente está falando a gente está um pouco endemonizando a coisa, mas também tem um lado que, na minha concepção como indivíduo, pode ser um pouco benéfico, no sentido de eu estou gerando a felicidade ao próximo. Na verdade, na nossa vida, a gente tem que entender o que são ciclos e o que são etapas. Não existe um empresário que comece uma empresa da noite para o dia e já ganhe milhões. Pode até acontecer na exceção da exceção da exceção, uma pessoa em 1 bilhão de pessoas. Sim. Né? O que existe são etapas. Então não existe aquela pessoa que é a diretora-geral do McDonald's, que começou como diretora-geral. Isso pode ser exceção, sim, mas a tendência natural é que todos nós tenhamos uma carreira começando de baixo, galgando degrau a degrau. Sim. Só que muitas das vezes a zona de conforto nos perturba, acaba com a gente. E deixa a gente num lugar muito... Ainda mais nessa situação que eu tô falando da crise brasileira. Sim. Por exemplo, eu não vou arriscar falar assim, oi, vou me demitir e ficar esperando que o emprego vai bater na minha porta, o emprego dos meus sonhos. Mas ao mesmo tempo, ao contrário. Às vezes as pessoas ficam 10 anos numa empresa, né? Às vezes ficam 7 anos numa empresa e sempre têm a certeza que nunca serão demitidas. E poderiam estar fazendo um monte de coisas para prevenir esse momento de crise. As próprias empresas são assim. Tem empresas que estão dando muito certo e sabem que tem que desenvolver um planejamento estratégico, uma nova etapa, e sabem que tem que desenvolver um fluxo de caixa nos momentos de dificuldade. E, na verdade, quando vem a crise, parece que pega todo mundo desprevenido, mas no fundo todo mundo sabe o que tem que fazer antes da crise. Porque as crises são cíclicas, acontecem em toda a história da humanidade. Guerras, né? Além de guerras, dificuldades com a Bolsa de Valores, dificuldades financeiras, então sempre vão acontecer. Em 2008 teve uma crise enorme que no Brasil não impactou tanto, mas hoje está impactando. E na verdade o trabalho que a gente tem que fazer é um trabalho interno, é um trabalho onde que às vezes a gente transfere essa crise do mercado para a nossa vida no dia a dia, e às vezes não apenas profissional, mas dentro de casa. Pessoal, acaba sendo uma pessoa mais ansiosa, depressiva, nervosa, com medo do que pode acontecer, você acaba, às vezes, até a próxima pergunta que eu vou fazer agora, você acaba, às vezes, aceitando determinadas ordens da sua empresa porque você tem medo de ser demitido. Que agora a gente vai partir para essa segunda pergunta que eu quero te fazer, no sentido de muitas empresas hoje em dia estão demitindo aos montes. Em compensação, para não cair a produção, eles estão fazendo com que o funcionário faça o trabalho de outros 2 que foram demitidos. O que você acha dessa situação? Você acha que o profissional deve se prestar a isso? E eu falo disso tanto no sentido profissional quanto no sentido pessoal também. Você acha isso certo? Bom, o que eu sinto é o seguinte, o bom profissional em qualquer área, ele nunca vai estar sem dinheiro, ele nunca vai estar sem trabalho. No Brasil hoje o que falta não é trabalho, o que falta no Brasil hoje é emprego, principalmente na área técnica, porque hoje cada vez mais alimenta-se o sonho da faculdade, mas na verdade tem um monte de gente que está se formando e está ganhando às vezes salários de pessoas que têm ensino médio. Tem ensino médio, exatamente.
E o que está acontecendo é uma falta de compensação. Por quê? Porque o ensino universitário no Brasil, por exemplo, é um ensino que prepara as pessoas tecnicamente, mas não prepara as pessoas de forma comportamental. Então, aquele engenheiro que é formado, ele tem muito conhecimento técnico, mas no dia a dia ele precisa de habilidades comportamentais. Por exemplo, desenvolver a gestão de pessoas, desenvolver a liderança. Ele não tem vivência e a faculdade não prepara para isso. Não prepara para o autoconhecimento. Mas ela, mal ou bem, a faculdade, ela te dá o peso necessário para que você entre numa grande empresa. Você acredita nisso? Na minha concepção, como indivíduo, sim. Você acredita nisso? Que para entrar numa grande empresa você tem todos os... É a mesma coisa que você pegasse uma biblioteca e estudasse. É para isso que existe estágio, concorda? Concordo que é para isso que existe estágio, mas uma coisa que é importantíssima é a parte comportamental. Hoje, um jovem de 25 anos, às vezes, nunca teve uma experiência profissional. Ele tem uma experiência de estágio e, às vezes, naquele estágio ali, ele não ganha nada pelo estágio, não ganha nenhuma bolsa, não ganha nada. Sim. Então, ali naquele estágio, às vezes, aquela empresa ali está simplesmente só ensinando ele, mas não está colocando ele efetivamente para poder assumir responsabilidade. E quando o jovem ganha uma oportunidade no mercado de trabalho, a primeira coisa que ele tem que fazer é assumir responsabilidade. E assumir responsabilidade demanda comportamentos. Comportamentos, por exemplo, de fazer mais do que a própria obrigação. Comportamentos, por exemplo, de você desenvolver a sua própria liderança. Comportamentos, por exemplo, de você saber lidar bem com outras pessoas, fazer networking, criar relacionamentos. Então, na verdade, às vezes o jovem termina se frustrando, porque trabalho é diferente de estudo, capacitação técnica é diferente de capacitação humana e comportamental. E é essa demanda que hoje, principalmente em momentos de crise, as pessoas necessitam. Porque as pessoas que têm uma boa demanda comportamental, que conseguem desenvolver bem habilidades de interrelacionamento, habilidade de desenvolver outras pessoas, habilidade de se comprometer e entregar, conseguem sim ser bem-sucedidos até nos momentos de crise. Porque dentro das empresas, de um lado, né, que é o lado das empresas, faltam profissionais de altíssimo nível, faltam profissionais líderes, faltam profissionais comprometidos. E de outro lado, a gente tem um monte de fila de emprego se formando. Então, onde é que está aí essa falta de equilíbrio no Brasil? O que está faltando no Brasil para poder a gente voltar a ter esse equilíbrio? Será que não falta, talvez, as pessoas desenvolverem um maior autoconhecimento e saber de fato o que elas querem? Quando você chega para um profissional, às vezes, na frente de uma entrevista, ele às vezes nem sabe o que quer. Então, será que não falta um pouco de autoconhecimento? Será que não falta um pouco de atualização? Porque, principalmente na área operacional, e eu dou muita palestra em indústrias, dou muita palestra em empresas, a gente vê na área operacional as pessoas que não se atualizam. As pessoas ficam o dia inteiro no Facebook e no WhatsApp, mas não abrem o YouTube para poder assistir um vídeo falando sobre a própria área, sobre a própria capacitação técnica. Essa pergunta que eu quero deixar de gancho para o próximo bloco. As pessoas hoje esquecem de se atualizar. Elas, como vivem nessa zona de conforto, elas acham que está tudo bem, que está tudo perfeito, que nada vai acontecer, e elas deixam de aprimorar o lado até profissional e até mesmo pessoal delas, né? Sim, no sentido sim. de crescer pessoalmente e profissionalmente. E a pergunta que eu vou deixar para o próximo bloco é essa. Para você que está empregado ou desempregado, será que você anda se aprimorando? Fica comigo porque depois do nosso intervalo comercial a gente continua o nosso papo, porque hoje o Diogo Hudson faz parte do nosso cotidiano. A gente volta já.